Bom dia, flor do dia! E belezinha? Galera, lembra aqueles almoços em família que chegava aquele tio que falava assim, ó... E as namoradas, hein? E as namoradas? É a mesma pegada que com o Bitcoin, entendeu? Eu tô nessa daí, e aí, mano? E aí, como é que vai fazer? Como é que tá as coisas? Isso porque, gente, esse aqui é mais um daqueles vídeos que a gente tá fazendo quase toda semana, que é uma minissérie para acompanhar o movimento dessa criptomoeda parruda aí até o seu halving, beleza? Galera, é seguinte, tá? Só para deixar algumas coisas bem claras aqui, tá? O halving, ele tá aqui com a contagem regressiva, mas em 2016 ele já aconteceu o grande movimento um pouquinho antes dessa data, tá? E alguns outros anos foi depois, mas nunca foi exatamente, porque o halving em si, ele é um movimento pré-determinado, tá? Pela própria criptomoeda. Então não tem como, é impossível ter a data exata de quando isso vai acontecer. Você tem mais ou menos uma ideia estipulada, é um movimento estipulado ali, uma contagem, né, regressiva, meio por cima ali de como pode acontecer. Lembrando que em alguns anos isso aconteceu antes e vários anos aconteceu depois, às vezes bem depois. Mas o halving acontece geralmente, aliás, o grande movimento acontece geralmente meio próximo dessa data do halving, beleza? E halving, gente, falando bem por cima, ele vai dividir mais ou menos pela metade o número de criptomoedas que são geradas ali, tá? E isso ajuda inclusive a controlar a própria inflação da criptomoeda, beleza? Dito isso, galera, seguinte... Tá? Vocês sabem que quando eu venho aqui falar alguma coisa, eu não venho aqui só fazendo igual eu faço. Quem me acompanha aqui sabe que eu opero mini índice e mini dólar. O Bitcoin, às vezes eu uso muito para dar exemplo, porque ele nunca para, tá ali, é ao vivo. O que eu estou vendo aqui, você está vendo aí, então é muito legal para usar ele como exemplo. Tá? Mas... ele tem me chamado a atenção porque eu tenho uma facilidade de enxergar os movimentos nesse gráfico. E assim como no índice e no dólar, tá? Eu uso muito. Para mim, quem manda é o preço. Eu não ligo para coisas externas. Notícia, assim como a gente poderia levar em consideração e encaixar o halving, são coisas que, olha, talvez eu vou ficar de fora porque eu não sei como vai ser esse halving. De fato, todos os halvings que aconteceram na história da criptomoeda foram responsáveis para ter uma grande valorização da moeda. Ou seja, não seria diferente se... próximo a essa data de 27 dias, o preço da criptomoeda também fosse lá para casa do chapéu. No entanto, graficamente falando, tá? E é aqui que eu tenho que entrar com cuidado e deixar muito claro, porque está gerando um pouquinho de dúvida, tá? De novo, galera, seguinte, o movimento aqui agora no Bitcoin, deixando o halving de lado, tá? É um movimento que quando a gente olha só graficamente, eu não tenho condições de afirmar que ele vai subir ou que ele vai cair. Mas sim que a gente está no movimento aqui de o que vai acontecer. Por que não é para cima? Porque é uma região que nunca superou. Por que não é para baixo? Porque não tem gatilhos mostrando que realmente falhou a subida, voltou para baixo e está dando condições para vender, para continuar a buscar esse movimento lá embaixo. Beleza? Beleza. Vou simplificar o vídeo aqui. Vamos agora eu estou no semanal, ou seja, inclusive vocês podem olhar aqui, ó, tá, que faltam para esse cara aqui morrer e surgir um novo candle, falta aqui, ó, 1 dia e 10 horas. Beleza? Beleza. Indo agora aqui para o diário, a gente já consegue ver essa primeira região que eu deixei marcada, que era uma região, tá, aqui, ó, vamos peraí, calamba. Isso, aqui, ó, aqui no 4 horas fica mais bonito. Eu cogitei, tá, em fazer... compra aqui com stop aqui para buscar as médias mais rápidas como alvo, tá? É correto fazer isso? Não, não é correto, tá? Mas é que aqui eu tinha vários apoios de vários fatores, né? Como a média aqui, uma região, etc. E, inclusive coloquei uma FIBO aqui agora, olha que legal. Então ele parte da FIBO de uma região, né, de suporte, um gatilho bonito com alto volume de negociações, afastado das médias, ou seja, tenho condições, tenho caminho até chegar até as médias. Por isso eu utilizaria as médias como alvo, não buscaria regiões de topo aqui. Apesar de que, né, e se ele voltar a subir lá? Não sei, a gente vai reagir em cima do preço. E aí agora caindo de novo para o gráfico diário para ficar mais simples para eu mostrar para vocês o que eu tenho em mente aqui, tá? Eu sempre que eu venho aqui, eu não só pesquiso e levanto alguns dados, algumas datas também para trazer para vocês, mas eu também vou falar com algumas pessoas que no Bitcoin eu tive a sorte de trabalhar com um cara que respira isso aqui, tá? O cara mexe com isso, mas desde que é desse tamanho. E aí, o que aconteceu? Eu fui falar com ele, inclusive ontem à noite, né? Bati um papo legalzão com ele. Fabiano, um abraço, obrigado por tudo. E falei assim, cara, mas e aí, velho? Como é que funciona então? Tá? Porque eu tenho uma região aqui que, graficamente falando, tá? Eu ficaria mais confortável, né? No máximo, se ele caísse mais pelo menos uns 4%, 4,5% aí.
né, eu acho que é uma região, se ele perder isso aí, pra mim já sou um alerta enorme aqui, porque tá sendo uma região de topo que ele nunca venceu e, olha aí, muito pelo contrário, sempre que ele tocou nessa região e falhou, ou ele veio no mínimo até a metade do caminho, ou seja, até aqui perto da casa ali dos 33 mil, 34 mil, ou pior, ele veio testar o fundo perto dos 17 a 20 mil. Isso é muita coisa, gente, dá uma olhada. Ó, já fiz a medida certinha aqui para ter certeza do que eu tô falando, e vocês viram que até a primeira região aqui dava 49% de queda, e se ele chegar até o fundo dava 60%. Cara, isso daí não é 60%, eu falei errado. Pera aí, já vou medir aqui de novo, ó. Eu confundi, não é 60% não. Ah não, é isso mesmo, 69%. 69%, 70%, mas enfim, é uma região, né? Pode parar um pouquinho antes. O ponto é que, se ele falhar para baixo aqui, eu já começaria a ficar preocupado. Mas Bruno, é uma região muito rápida aqui, muito curta, tá muito próxima. Concordo, né? E é uma região que tem segurado o preço, por isso que é importante ele continuar segurando o preço. E esse meu amigo falou, cara, eu tô esperando que ele venha até a região de 51%. E aí quando eu botei esse número na cabeça e vim pro gráfico, eu achei realmente uma região entre 51% e 52%, que é esse topinho aqui, que pode ser uma região interessantíssima aqui, para ele vir até essa região, dá boas condições para quem quer fazer mais aportes ou quem quer entrar. O famoso bota um pezinho para ver se dá pé e depois a gente vê como é que faz, tá? Porque qualquer valorização para cima aqui a gente já está falando de um crescimento bem interessante, uma valorização bem interessante do seu capital. Mas ainda assim está bem longe das regiões aí que a gente viu anteriormente, tá? E aí, galera, é aquele negócio. Eu perguntei, mas ô Fabiano, na boa, cara, se ele cair até lá, você acha que dá tempo então dele, né, cair, se segurar e começar a ter a grande valorização dele com o halving? Afinal de contas, é uma data mais ou menos aproximada, ou seja, falta menos de um mês, literalmente, e a gente não sabe se pode acontecer antes ou depois. Então, se ele continua se segurando aqui e vai para cima, interessante, ele vai conseguir ter tempo de sobra para se acomodar aí, ou seja, fazer a famosa, é que como é no topo a gente chama de distribuição, se fosse lá embaixo a gente chamaria de acumulação, mas na prática o que a gente está querendo dizer é de uma região que ele vai ficar aqui, e eu sempre uso como ilustração, tá? Que aqui é um posto de gasolina, em que o carro parou aqui, né? Então o carro está aqui, ele está reabastecendo, quanto mais tempo o carro passa aqui no posto, mais e mais ele está enchendo o tanque dele. Quanto mais tempo ele passa enchendo o tanque dele, mais combustível ele tem para seguir viagem para cima ou para baixo. Então, seria a primeira vez na história da criptomoeda em que, se o halving acontecesse e jogasse a cripto para baixo, ela iria para baixo. Isso nunca aconteceu. Então, não é mais prudente buscar movimentos para cima se acontecer o halving? É, mas assim, e aí? E essa região de topo? Então, realmente, se ela chega até uma região aqui para baixo, para dar essa descansada, vamos dizer assim, ou se manter nessa região de topo para explodir para cima, ok, porque até então ela só vai começar a validar mesmo um provável rompimento dessa região se ela continuar lateralizando aqui e construir um cenário que agora não existe, tá? Para dar continuidade para esse movimento de alta, ou seja, ela precisa de energia para romper esse bendito topo que ela nunca rompeu antes, ela nunca rompeu. Né? E inclusive, qual é o BO? Esse gatilho aqui, quem me conhece, me acompanha, sabe, eu amo esse padrão de 3 candles, que a gente tem um candle positivo, né? Depois a gente tem um candle pequeno aqui, independente da cor dele, e depois vem um candle negativo aqui. E lembra que para esse cara fechar ainda falta 1 dia e 10 horas. Eu sempre vendo aqui com o stop aqui e busco movimentos lá para baixo, tá? Olha só, será que não é o mesmo padrão? É, mas gente, de novo e reforçando, isso aqui não significa, o que eu estou tentando passar para vocês é que não tem como saber se vai explodir para cima ou para baixo, por enquanto a gente está de lado. Claro, se fosse um outro papel, dentro do contexto de não existir esse halving, que é o que sempre jogou ele para cima, ok, tá? Mas, de novo, e agora? Eu confio no halving, confio no padrão técnico. Muito cuidado. E essa é a minha pregação aqui, irmãos e irmãs. Cuidado com falsas promessas na internet. Agora não é o melhor momento para você comprar criptomoeda. Esse momento estava lá embaixo e a gente perdeu ele. Se você não tá, você perdeu. Perdeu uma oportunidade. Não vai também perder o dinheiro com o famoso FOMO, Fear of Missing Out, que a gente traduz aqui para medo de ficar de fora. Beleza? Galera, esse foi o vídeo dessa semana sobre Bitcoin. Valeu, obrigado e até!